Olhe firme para a frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Irmãos, essa palavra ela nos fala sobre constância e nós termos foco. E isso é algo tão difícil para os dias atuais, porque nós temos, em muitos assuntos da nossa vida aí, nós temos andado distraídos, por causa da correria do dia a dia. Depois que saiu o tal do celular, então aí as coisas ficaram um pouquinho mais corrido. E deixa eu perguntar aqui, quem já queimou arroz porque ficou mexendo no celular? O João Pedro levantou a mão, honesto. Aí o varão, ralando, depois de casado agora novinha, já queimou arroz? Meu Deus do céu. Essa é a nossa realidade, irmãos. Nós estamos andando distraídos. Os dias estão muito corridos, né, irmão? Nem parece que, olha, já foi uma semana que nós tivemos o culto de domingo aqui, é muito rápido. Nós já estamos no segundo mês do ano de 2026. Na verdade já está quase chegando no meio do mês. Mais uma semaninha nós estamos no meio do mês de fevereiro. E com a correria que nós estamos vivendo, a gente está andando distraído. Tudo que nós vamos fazer, as coisas não estão, aquele foco que nós tínhamos, a gente não consegue ter mais. E olha só, quando eu estava lendo essa palavra na segunda-feira, o Espírito Santo me levou a um exemplo, irmãos, que nós já conhecemos, eu já ministrei sobre aqui. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saíram ao encontro dele. Então as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Irmãos, essa palavra ela nos orienta sobre força, planejamento, integridade. E olha, tudo na vida, irmãos, eu sempre tenho dito isso, tudo na vida é conectado. Nós precisamos passar pelas etapas da vida. Nós precisamos passar por cada uma delas para que nós possamos chegar no lugar aonde nós queremos chegar com êxito. Um exemplo é a casa. Não tem como nós construirmos uma casa do telhado. Tem como? Não tem. Nós precisamos fazer o baldrame embaixo. Tem que fazer ali a parte de baixo, aonde vai ser a sustentação da casa. Então tudo na vida é conectado. E nós precisamos passar por esses processos. E essa palavra, irmãos, ela nos ensina sobre nós termos força,
sobre nós termos planejamento e sobre nós termos integridade, e a integridade no processo. A força, irmão, é manter os olhos fixos no futuro, na direção correta, sem se distrair. E olha só o que essa parábola das virgens, ela nos ensina. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. Irmãos, aquelas mulheres, elas saíram para encontrar o noivo. Mas aqui nós podemos ver o exemplo de duas pessoas: a pessoa que se programa e a pessoa que não se programa. E a palavra, irmãos, ela traz para nós que são 5 que eram loucas e 5 prudentes. Então são pessoas que se programam e pessoas que não se programam. Pessoas que, quando ela tem força, ela tem foco, ela sai, irmãos, ela acorda. Vamos usar a nossa vida, o nosso dia a dia, amanhã, segunda-feira. Irmãos, a pessoa que se programa, ela levanta na segunda-feira sabendo que a segunda-feira dela pode ser uma segunda-feira abençoada. Mas também ela está programada, a sua vida está programada, ela entende que também pode ser uma segunda-feira cheia de turbulência, cheia de desafios, cheia de coisas que podem surgir. Então, quando nós temos força, quando nós temos os olhos fixos, nós já acordamos programados, preparados, melhor dizendo. Sim, hoje é segunda-feira, eu vou acordar hoje, e Deus vai abençoar, e minha segunda-feira vai ser uma bênção, vai ser tudo beleza. Mas se aparecer um leão, eu vou talhar ele no dente, eu vou brigar com ele. Se aparecer 2, eu estou preparado, pode vir. Sabe o que é isso, irmão? É uma pessoa que tem um foco. Ela sabe que ela vai sair. E pode ser que o dia dela seja 1000 maravilhas, mas pode ser que apareça um monte de coisa. Irmão, tem dia que as coisas aparecem você fala, meu Deus, de onde que veio isso? Da onde que apareceu isso? Mas a pessoa, quando ela tem força, ela consegue manter os seus olhos no futuro, fixo. A meta dela é vencer o dia. Então ela já sai preparada para estar na paz, ou sai preparada para grudar com 2, 3 leões, se possível for, se preciso for. A palavra também, irmãos, ela nos ensina sobre o planejamento. O planejamento, irmãos, é ser sábio, é refletir, é ser cauteloso sobre as ações, para que nós possamos garantir o nosso sucesso. Irmão, olha, quem quer vencer, diga eu. Então, para nós vencermos, nós precisamos entender que nós temos que ter um planejamento. No versículo 4, a palavra vai dizer assim, olha, as prudentes, porém, além das suas lâmpadas, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. Você está vendo a diferença de uma pessoa quando ela usa de sabedoria e quando ela não liga para nada? Ela vive a vida de qualquer forma, sem um planejamento. E a palavra, irmãos, eu sei que nós devemos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus, amém? Mas nós também devemos estar preparados. A oração, irmãos, ela nos ensina e ela nos prepara para as provas que há de vir, para as dificuldades que há de vir. Por isso que a botija tem que estar cheia.
O óleo, irmãos, tem que estar transbordando sobre as nossas vidas. Por quê? Não é para as provações que nós estamos passando agora, mas é para aquelas que há de vir. Então, quando nós oramos, a oração que você vai fazer hoje vai te preparar e vai deixar você capacitado para as provas que vão vir pela frente. Quando você vai para uma escola para você estudar, quando você vai para um curso para você fazer, você não está se capacitando para aquilo que você está vivendo, não, você está capacitando para aquilo que há de vir sobre a sua vida. Você está preparando a sua vida para que você possa receber coisas novas. Aquelas virgens, aquelas mulheres prudentes, elas nos ensinam isso, sabe por quê? Quando elas foram sair ao encontro do noivo, elas não levaram somente as suas lanternas, somente ali as suas lâmpadas, não. Elas também prepararam uma vasilha a mais, com óleo, porque elas pensaram assim: olha, se o noivo demorar a vir, eu tenho um pouco de óleo, a minha lâmpada vai ficar acesa, e quando ela estiver se apagando, eu vou carregar ela, eu vou encher ela, e ela vai continuar acesa. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ter um planejamento, ser sábio, ser cauteloso. Irmãos, a mãe, ela faz isso. Mãe de primeira viagem, mãe de segunda, de terceira, ela pega a bolsa, coloca lá na bolsa água para o filho, coloca uma bolachinha, coloca uns chips, porque ela está planejando, ela sabe que o filho vai sentir fome. Então ela tem ali o mamá preparado, ela tem o Toddy, ela tem tudo ali preparadinho, o achocolatado, ela tem o leitinho, porque ela sabe que o filho a qualquer momento pode dar um piti, pode começar a chorar, e às vezes é só a mamadeira que vai fazer ele parar de chorar. Então olha para você ver como que nós sabemos fazer as coisas. Um homem, antes de sair para uma viagem, ele vai lá no posto, abastece o seu carro, enche os pneus, dá uma olhada no óleo, porque o que ele está fazendo? Ele está planejando a sua rota, ele dá uma olhada, qual vai ser o caminho mais perto. Então observe, irmãos, como que nós sabemos fazer essas coisas. Isso está em nós. E olha como elas foram sábias. Elas fizeram um planejamento que elas precisavam para conseguir alcançar o seu destino. Mas as insensatas, irmãos, pegaram somente as suas lâmpadas, às vezes nem conferiram o quanto de óleo que tinha. Sabe quando a pessoa levanta e fala: ah, vai ter, vamos, bora. Não olha nada, não olha o que tem, não olha a reserva, não olha se a botija está cheia, e vai, eu só vou. As insensatas fizeram isso, não se preocuparam em planejar e pensar, e isso teve um grande preço, irmãos. A palavra também nos ensina sobre a integridade. Irmãos, ser íntegro é nós evitarmos o mal. Ser íntegros é nós caminharmos em caminhos retos. Em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ser íntegros, ter integridade. Seja na casa do Senhor, seja no relacionamento. Nós precisamos buscar isso para a nossa vida. Em qualquer fase da nossa vida, tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que buscar. Irmão, é difícil? É, nós somos pecadores? Somos. Nós somos falhos? Somos. Mas a integridade nos leva ao sucesso, ou nós chegarmos até o nosso destino. As insensatas disseram aos prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão vocês e comprem o óleo de vocês. Sabe o que as sábias estavam dizendo para as loucas? Olha, eu tenho uma reserva de óleo aqui, mas eu saí de casa com um objetivo, que era encontrar o noivo.
E eu não posso compartilhar com você, porque eu tracei um destino, eu tive um foco, eu tive força, eu fiz um planejamento, e nesse planejamento, eu trouxe a minha lâmpada, e eu trouxe a minha reserva. Se eu tirar da minha reserva e dar para você, não vai dar nem para mim, e também não vai dar para você. Eu fiz um plano, eu criei uma meta, e eu preciso segui-la. Não, mas você tem que me ajudar, nós somos amigas, você precisa me ajudar, você vai fazer isso comigo? Olha a integridade, irmãos. Você não planejou, corre, pode ser que dê tempo, vai você e busque você o óleo, compre lá o óleo para vocês. E aí, irmãos, quando as loucas saíram comprar o óleo, o que aconteceu? O noivo chegou. Irmãos, nós devemos ser íntegros no processo, nós devemos ser íntegros no caminho. A integridade, irmãos, no caminho, no processo, é quando nós entendemos que para chegar naquele lugar, nós temos que seguir com aquele planejamento que nós fizemos. Nós fazemos os nossos planos, preparamos as nossas reservas, então nós precisamos ser íntegros a esse plano, e não se desviar dele, não aumentar o destino, não aumentar a casa de ninguém. Quem já foi numa viagem aí, e aí de repente a pessoa fala, vamos passar na casa da fulano de tal, e aí passa na casa da fulano de tal, que não estava no itinerário, aí de repente começa a chover, acontece alguma coisa, aí acaba atrapalhando, porque estava fora do cronograma, estava fora ali daquilo que tinha sido planejado. Mas eu só estou falando sobre tudo isso, porque, irmãos, na verdade essa palavra é um conselho para nós, e ela nos ensina a importância que nós temos que ter sobre a palavra de Deus, e saber que ela nos garante, irmãos, a bênção que nós tanto buscamos, os milagres que nós tanto buscamos. Saber que a palavra do Senhor, ela nos garante, irmãos, que se nós seguirmos ela, nós vamos conseguir alcançar o nosso destino. Você sabe por quê? Olha, é assim que o inimigo da nossa alma trabalha em nossas vidas. É assim que ele trabalha no nosso ser. É assim que ele age, irmãos, colocando distrações em nós, colocando dúvida daquilo que nós vamos ou devemos fazer. Sabe por quê? Quando ele coloca distração na sua vida, quando ele coloca dúvida em você, você perde as suas forças, e aí você perde o foco, você perde o alvo, irmão. E quando você perde o alvo, quando você perde o foco, você já começa a se acomodar, a sua vida já não sai do lugar, está estagnado. E tudo isso aconteceu porque nós deixamos que o inimigo da nossa alma, ele trabalha em nossa vida, colocando distrações. Eu perguntei quem deixou o arroz queimar por causa do celular. Isso é distração. Colocando distrações no meio do caminho, fazendo com que a gente para. Ele coloca em nós, irmão, distração, fazendo com que nós deixamos de olhar para o alvo. E nesse caso, tudo que eu falei, irmãos, é para dizer para você que o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo, irmãos, é a cruz. O nosso alvo é o céu de glória. Então ele coloca a distração em nós para afastar as nossas vidas da cruz, porque ele quer nos afastar de Cristo, ele quer nos afastar de Deus, ele quer, irmãos, nos tirar do caminho, do foco, do nosso alvo, que é o céu de glória. Quantos de nós, irmãos, estamos tendo uma vida de crente sem foco, sem alvo, sem olhar para a cruz, sem olhar para Cristo, sem olhar para o céu de glória? Tem pessoas, irmãos, que nem acreditam mais no arrebatamento. Tem pessoas que não acreditam mais que Jesus vai voltar. E olha, a palavra nos fala que vai voltar.
E aí, irmãos, como foi feito com as 10 virgens lá? As loucas não ligaram, falou: não, o noivo vai demorar, vai dar tempo, as outras vão compartilhar com nós, elas vai ajudar a gente, não precisa se preparar não, irmãos. Tem gente falando assim: olha, deixa eu viver minha vida, depois dos 30 eu tenho uma vida com Deus, depois dos 30 eu tenho compromisso com Deus, depois dos 40 eu tenho compromisso com Deus, depois que eu casar eu tenho compromisso com Deus, depois que eu arrumar trabalho eu tenho compromisso com Deus. Irmãos, a vida está passando, você está vivendo sem foco, sem planejamento. Satanás te vendou, ele conseguiu colocar em você, irmãos, algo que atrapalhou você de entender que o seu alvo é Cristo, o seu alvo é a cruz. É isso que você deveria estar buscando. Era para isso que você deveria estar buscando força, era para isso que você deveria estar se planejando, era para isso, meu irmão, que você deveria estar tendo uma vida de retidão. Por que nós buscamos retidão? Por que nós pregamos sobre nós nos libertarmos do pecado, nos libertarmos das amarras de Satanás? Para que nós possamos alcançar o céu de glória, para que nós possamos encontrar o noivo, para que nós não possamos sair do caminho, meu irmão, porque o que o inimigo das nossas almas quer fazer é nos tirar do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, é nos tirar do foco que Ele tem para nós. Mas olha, irmão, nessa noite nós vamos participar da ceia do Senhor, e eu quero dizer para você: não aceite que Ele domine a sua mente, não aceite que Ele domine a sua alma, não aceite que Ele domine a sua vida, não. Toda vez que você vê que Ele lançou uma distração para você, meu irmão, busque o foco no Senhor Jesus, busque o foco na cruz do Senhor, e você vai ver, irmão, como Ele vai te ajudar. Olha só o que a palavra do Senhor fala: olhe firme para a frente. Deixa eu trazer para você de uma outra forma: olhe firme para a cruz, não abaixe a cabeça envergonhado, porque a sua vergonha já foi paga com preço de sangue. Pense em Jesus e todos os seus planos vão dar certo. Sabe quem garante isso, irmãos? É a palavra do Senhor. Então, irmão, o crente não pode andar de cabeça baixa, sem ter foco, sem ter um plano, sem ter um projeto, não. Nós devemos olhar para a cruz é o nosso alvo, a cruz de Cristo é o nosso alvo, nós vamos para ela, nós vamos para Ele, nós vamos para o céu de glória. Esse deve ser o nosso alvo, o céu de glória. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus.